Crescendo em Cristo. Uma caminhada de fé com o pastor Odaías Rocha. Queridos ouvintes, a paz do Senhor. A você que acompanha diariamente o programa Crescendo em Cristo, aqui pela sua Servos Rádio Web, nós temos uma novidade especial. Você vai poder agora acompanhar este mesmo programa no YouTube. E nós estamos fazendo com todo o carinho, com toda a dedicação. Então, todos os dias, de segunda a sexta-feira, será vinculado um vídeo com o programa Crescendo em Cristo. E você pode entrar em parceria conosco. Você pode divulgar para os seus amigos, para os seus familiares. Pastor Odaías agora estará no YouTube diariamente, trazendo a palavra de Deus. A palavra que é poderosa, a palavra que transforma, a palavra que alimenta, a palavra que conduz. E nesses próximos vídeos, nós trataremos a respeito dos 10 mandamentos. Você irá conhecer os 10 mandamentos como nunca conheceu. Ouvirá ministrações sobre estas palavras maravilhosas. Eu quero, neste momento, parabenizar você por estar acessando, ou aqui pelo seu aplicativo, no seu celular, ou já no YouTube. Quero parabenizar você e abraçá-lo. Um abraço cristão, um abraço em Cristo Jesus. E neste momento, quero orar com você e por você. Quero convidar você a, neste momento, fazermos uma oração. E em seguida, você vai ficar com uma linda canção que tocará a tua alma. Oremos juntos. Santo Deus, eterno Pai Celestial, graças te damos, Senhor, por este dia maravilhoso que sobre nós o Senhor repousou a tua bênção. Eu oro neste momento por este meu irmão, por esta minha irmã, que está conosco, Pai, ligados em alma, ligados em espírito. E estamos aqui, meu Deus, usando este meio de comunicação para adorar o teu nome. Que a tua bênção repouse sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Prazeres lá eu encontrei, não pude ver os laços e quantos embaraços me esperavam, e me entreguei. Um dia eu acordei sem paz, meu coração jogado à própria sorte e à solidão, lembrando do meu pai e a dor no seu olhar quando eu parti. Eu resolvi voltar e aos seus pés me humilhar, dizendo: Senhor, não mereço teu perdão. Teu amor, só agora percebi, é a riqueza que de todas mais preciso.
pode dar, sem recompensa esperar uma tão marcante prova de amor. Amados, voltamos com o seu programa Crescendo em Cristo. Neste momento eu quero convidar você para localizar na sua Bíblia o livro de Êxodo, o segundo livro escrito pelo profeta Moisés. O capítulo que você deve localizar é o capítulo de número 20. Nós estaremos lidando com esse texto, os 17 primeiros versículos do capítulo 20 do livro de Êxodo. Nós iremos ler versículo após versículos e extraindo as nossas meditações. Êxodo capítulo 20, versículo 1, diz assim: E Deus falou todas estas palavras. E Deus falou todas estas palavras. Queridos, quando o assunto é os 10 mandamentos, algumas perguntas surgem naturalmente em nossa mente. Por exemplo, como nós devemos lidar com os 10 mandamentos? Se devemos observá-los ao pé da letra, ou eles não são mais importantes hoje, principalmente para a igreja. E, em primeiro lugar, o que nós chamamos de 10 mandamentos, nós devemos ter na nossa mente, quando se chama os 10 mandamentos, que nós não podemos vê-los, esse texto não pode ser visto como regras, como proibições que limitam a nossa vida, que limitam as nossas ações, que limitam o nosso viver. Também, os 10 mandamentos, eles não foram entregues à humanidade no sentido universal. Nós vamos ver versículo após versículo, e nesta leitura vamos observar que estas palavras da aliança, palavras que o Senhor falou para Israel, elas foram pronunciadas a Israel
especificamente. E nós devemos lembrar que na época existiam várias outras nações. No entanto, Deus se direcionou de forma específica para Israel. Então, os 10 mandamentos, eles não foram entregues à humanidade no sentido universal. Em terceiro lugar, nós devemos ter isso muito bem resolvido em nossas mentes, é que os 10 mandamentos, eles foram confiados a um povo específico. Que povo é esse, pastor Odaías? Nós vamos ver na leitura dos versículos seguintes. Mas tenha isso em sua mente. Os 10 mandamentos, eles foram confiados a um povo específico e também em um contexto específico e por um motivo específico. A chave para nós entendermos esse texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17, onde consta os 10 mandamentos. Aliás, os 10 mandamentos aparecem no Antigo Testamento em 2 momentos. O primeiro momento é em Êxodo, capítulo 20, versículo 1 ao 17, e depois nós vamos tê-los novamente no livro de Deuteronômio, capítulo 5. E aí quem ler Êxodo 20, versículo 1 e 17, vê ali, tem o primeiro contato com os 10 mandamentos e passa uma leitura linear e chega em Êxodo, capítulo 5, chega em Deuteronômio, capítulo 5, vai achar que existe ali uma contradição. Mas aqui nós iremos dirimir essas dúvidas. A própria Bíblia vai tirar essa dificuldade, essa dúvida que nós temos. Então veja bem, em primeiro lugar, o que nós chamamos de 10 mandamentos, eles não podem ser vistos como regras, como proibições que limitam a nossa maneira de viver. Em segundo lugar, os 10 mandamentos, eles não foram entregues à humanidade no sentido geral. E, em terceiro lugar, os 10 mandamentos foram confiados a um povo específico, num contexto específico e por um motivo específico. Esses 3 pontos irão nos ajudar, irão nos auxiliar, será a nossa chave hermenêutica para interpretarmos essas palavras. E essas verdades que nós acabamos de pronunciá-las aqui são muito importantes e necessárias para compreendermos o propósito original que Deus tem para o que nós estamos chamando aqui de os 10 mandamentos. Amados, os 10 mandamentos, como nós já falamos, aparecem em 2 passagens no Antigo Testamento. Você pode checar todas as coisas que passaremos aqui a anunciar. Eu oriento você, eu aconselho você a verificar na sua Bíblia, a checar na sua Bíblia. Veja se é assim mesmo que está na Bíblia. Do jeito que eu estou falando, veja, verifique, analise, cheque se eu estou falando de acordo com o que se encontra no livro sagrado. Os 10 mandamentos, eles aparecem em 2 passagens do Antigo Testamento. A primeira passagem é a passagem que nós lemos em Êxodo capítulo 20, versículo do 1 ao 17. Foi quando Moisés ele entrega os ensinamentos ou as palavras, como nós lemos no texto, Ele entrega os ensinamentos, entrega as palavras ao povo que saiu do Egito, a Israel. E depois aparecem segunda vez, esses 10 mandamentos vão aparecer segunda vez em Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 6 ao 21.
Agora, em Deuteronômio, capítulo 5, Moisés está explicando estas palavras diante de uma nova geração de israelitas. Lá em Êxodo 20, a geração que saiu do Egito, você lembra? Deus visitou o seu povo, tirou o seu povo do Egito, usando Moisés como libertador. Após as 10 pragas, os egípcios literalmente expulsaram os filhos de Israel, os filhos de Jacó, o filho de Deus, o povo de Deus, expulsaram e eles passaram a peregrinar pelo deserto. E chegaram ao monte, ao pé do Monte Sinai, onde receberam essas palavras. No Antigo Testamento, queridos, o que nós chamamos de 10 mandamentos são chamados, esses mesmos 10 mandamentos, esses mesmos textos, eles são chamados em Êxodo, capítulo 20, versículo 1, eles são chamados apenas de palavras. Lá nós lemos Êxodo, confira aí na Bíblia, Êxodo capítulo 20, versículo 1, você vai ler assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo. Já em Êxodo capítulo 34, versículo 28, os 10 mandamentos são chamados de as palavras da aliança. Lá nós lemos assim: esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Você observa que nesse segundo texto é inserido, é complementado, ao invés de os 10 mandamentos, nós já temos palavras da aliança. Portanto, meus queridos, nós devemos entender que os chamados 10 mandamentos são muito mais do que simples mandamentos, como alguém tem compreendido. Eles são princípios que descrevem tanto a natureza de Deus, quanto a expectativa que Deus possui em relação ao seu povo. Então, quando nós estivermos lendo o texto dos 10 mandamentos, nós temos que ter em mente esses 2 objetivos. Essas palavras, essas ordenanças, esses princípios, os 10 mandamentos, revelam quem é Deus, revelam a natureza de Deus. Também, Deus tem uma expectativa para com o seu povo. O propósito, portanto, para os 10 mandamentos vai além de meras proibições. Eles são a revelação do Senhor, nosso Deus, o Deus de Israel, para Israel. Eles são a revelação do Senhor para Israel. São o princípio para uma vida que agradará a Deus. São ensinamentos exemplares que irão fazer de Israel um povo diferente. Os 10 mandamentos são o princípio de uma aliança entre Deus e Israel. Nós vemos isso claramente em Êxodo, capítulo 19, versículo 3, 4, 5 e 6. Ali Deus anuncia uma aliança entre Ele e o seu povo, o povo de Israel. Olha a leitura do texto. Subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Israel, e anunciarás aos filhos de Israel:
vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora observe, lá em Êxodo capítulo 24, Deus formalizando esta aliança por meio de uma cerimônia. Lá nós lemos 24, versículo 1. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se achegará ao Senhor, mas eles não se acheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, sacrifício pacíficos de bezerro. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue a espargiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém, não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Eu tenho um texto que me fala sobre o objetivo da aliança. Embora os 10 mandamentos, meus queridos, contenham princípios morais, contenham características divinas, de validade para todos, incluindo a igreja, eles não foram pensados simplesmente como uma exigência de Deus a todas as pessoas. Em lugar nenhum, o Antigo Testamento pressupõe que outros povos também deveriam obedecer à lei de Deus. Deus entregou a Israel estas palavras. Por favor, eu quero pedir para você que você não seja apressado e você conceda a mim mais algum tempo para que você venha compreender o que eu estou expondo aqui. E as suas perguntas, as suas dúvidas serão todas dirimidas e você terá respostas satisfatórias. Eu desejo neste momento dizer-lhes 3 verdades em conexão com o texto de nossa afirmação. A primeira verdade é que os 10 mandamentos não foram dados para promover um relacionamento entre Deus e o povo de Israel, pois Israel e Deus já estavam num relacionamento muito antes que esses 10 mandamentos fossem entregues a eles. Este relacionamento recebeu um contorno firme
por meio da aliança no Sinai. Em segundo lugar, os 10 mandamentos foi dado com o propósito de ensinar, de mostrar a este povo que já possuía uma aliança com Deus, como eles deveriam viver nesse estreito relacionamento com o Senhor. Então, nesse aspecto, nós temos muito o que aprender com os 10 mandamentos, mas esta palavra será para o nosso próximo programa. Deus te abençoe. Até lá, eu aguardo você. Crescendo em Cristo. Uma caminhada de fé com o pastor Odaías Rocha.